Quando é que Jesus passa a se tornar Deus na sua concepção? Ele quer saber a partir de que momento o Filho passou a ser Deus. A partir do momento que ele recebeu do Pai poder e autoridade. Então, o único que tem poder e autoridade de forma plena é o Pai. Então, a partir desse momento, Jeová não é mais o último. Porque ele diz assim, ó: eu sou Jeová e fora de mim não há Deus. Nenhum outro Deus se formou. Então, se o senhor está dizendo que Jesus é Deus em Jeová, e agora o senhor está dizendo que Jesus se tornou um Deus depois de Jeová, quem está certo aí? O senhor ou Jeová Deus, que está dizendo que fora de mim não há outro Deus, além de mim outro Deus não se formou? Aqui você tem que tomar uma decisão agora diante de um texto como esse. Ou você defende doutrinas de homens, ou você se humilha diante do texto bíblico. Bom, pessoal, houve um checkmate aí de um debate, né, de teológico. Nesse debate estavam presentes o pastor César Cavalcante, da Musical FM, e o Marcelo Atafona, que é um testemunha de Jeová. Marcelo Atafona é testemunha de Jeová. Eles creem que Jeová é Deus supremo e que Jesus é um Deus, portanto, diferente da forma que os trinitarianos é aquele que crê na Trindade, que os trinitarianos creem. Como é que um testemunho de Jeová crê? Ele crê que Jesus é Deus, mas é um Deus inferior ao Pai. É um Deus subordinado, inferior, diferente. Não tem o mesmo poder. É uma criatura. O Pai o criou em algum momento. O Pai o formou para ficar mais harmônico com o texto. Mas eles acreditam que Jesus é Deus, embora menor que Jeová. Então eles creem em Deus, Jeová, e em Deus, Jesus. Só que Jesus se formou em algum momento, foi criado por Jeová. Vamos ver o texto que o pastor César Cavalcante utilizou. Isaías 44:6. Assim diz Jeová, Rei de Israel, o teu Redentor: eu sou o primeiro e eu sou o último. Fora de mim não há Deus. Ou seja, não se formou nenhum Deus diante de Jeová. Por quê? Porque ele disse: eu sou o primeiro e eu sou o último. Não existe outro Deus fora de mim. Se outro Deus se formasse depois de Jeová, Jeová deixaria de ser o último. E aquele Deus que se formou seria o último. Está vendo porque Jesus não pode ter sido criado? Porque se Jeová criou Jesus, Jeová ia ser só primeiro, deixaria de ser último. O último seria Jesus. Está me entendendo? Se você tivesse um filho, e esse seu filho, até o momento, ele é o primeiro. E enquanto você não tiver outro, ele é o primeiro e o último. Ok? Mas, se você engravida e tem outro filho, o mais velho continua sendo o primeiro, mas deixa de ser o último. O último agora é o caçula. Não existe Deus caçula. Tá entendendo? Só para você entender melhor o raciocínio. Então, como nós que cremos na Trindade entendemos esse texto, já que nenhum outro Deus se formou? É muito simples. Jesus nunca foi formado. Jesus, mesmo tendo encarnado, se feito homem, ele nunca deixou de ser Deus. Ele já existia na sua essência divina, eternamente igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Jesus não é um Deus menor. A Trindade, a Bíblia mostra a Trindade
de uma forma magnífica na Bíblia, onde tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo demonstram compartilhar do mesmo poder da essência divina. O Pai onipresente, o Filho onipresente, o Espírito Santo onipresente, desfrutam da onipresença, onisciência, onipotência, eternidade, imutabilidade, santidade. Ou seja, o Filho nunca foi criado, o Pai nunca foi criado, o Espírito Santo nunca foi criado, nunca existiu um início, nunca terá um fim. Cremos num único Deus em 3 pessoas, e é Pai, é Filho e é Espírito Santo, e que jamais foram formados, porque antes dele nenhum Deus existiu, e depois dele nenhum Deus será formado. Para o Testemunho de Jeová, esse texto eles não conseguem refutar, porque eles acreditam que um Deus se formou, pelo menos um. Eles creem que existem milhares. Eles creem que Jesus é Deus e se formou depois do Pai. Nesse caso, o Pai deixaria de ser o último. Ele disse: eu sou o primeiro e o último. Nenhum Deus se formou antes de mim e nem haverá nenhum depois. Ok? É aí onde você vê que uma seita, ela não resiste à palavra de Deus. Checkmate. Saia dessa, Testemunho de Jeová. Checkmate. Não tem como sair. Parabéns, pastor César Cavalcante.